Rádio Progresso de Montenegro apresenta Cotidiano em Pauta. Apresentação, Dayana Galas. Cotidiano em Pauta, todas as sextas, 4:30 da tarde. O tema do programa de hoje é atendimentos psicológicos online. E para conversar sobre essa temática, eu convidei o psicólogo Gerson Signo, que tem grande conhecimento nessa área, né? Boa tarde, Gerson. Boa tarde. Obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. Então, Gerson, o que é o atendimento psicológico online, né? O atendimento psicológico online, ele na verdade é um termo bem genérico, né, para definir uma série de práticas que se tem, né, que se realizam pela internet. Então, para a gente começar conversando sobre isso, o primeiro ponto importante a ser discutido é que existe uma legislação, né, do Conselho Federal de Psicologia que está, então, resguardando todo mundo que pratica, né, todos os profissionais que atuam nessa área e também os clientes, né, que vão procurar esse tipo de atendimento. Então, a primeira questão é que existe duas coisas diferentes. Uma é a orientação psicológica online, né, que seria o equivalente a um aconselhamento, digamos assim, e existe também a terapia online. Então, assim, nessa legislação do Conselho, eles diferenciam a terapia e o aconselhamento. Existem os dois, então. Isso, os dois. E aí, os dois são duas práticas bem diferentes, né? Sim. E o que acontece? Nessa legislação, o Conselho permite que se realize, né, como prática profissional e que possa ser cobrado o aconselhamento. Então, esses sites que psicólogos têm por aí são sites de aconselhamento. Já a terapia online, por outro lado, ela não pode ser feita como prática profissional, né? Ela só pode ser realizada no momento como prática de pesquisa. Então, quando você procura, por exemplo, um lugar para receber atendimento na internet, você vai estar recebendo sempre aconselhamento, que aí é uma prática que dura no máximo, né, ela tem um limite de 20 sessões, tudo isso está colocado nessa legislação, né? E a ideia é que o profissional, no caso de psicologia, ele faça o atendimento mais pontual e mais focado do que seria uma terapia. Então ele se distingue nesse sentido, né? Tanto pela duração quanto pelo vínculo que se estabelece entre o profissional e entre o cliente. Mas isso de ter 20 sessões é novo, né? Porque há pouco tempo era menos, né? Isso, é bem lembrado. Então, essa legislação, na verdade, a gente fala que atendimentos online é uma coisa nova, mas, na verdade, já é relativamente antigo. Assim, desde 2000 a gente tem legislação já sobre isso. Então, a primeira legislação saiu em 2000, a segunda em 2005 e a última saiu agora em 2012, no ano passado, né? Então, até a legislação antiga se permitia 10 sessões, né? E agora se tem um limite de 20, então. Isso refletiu, na verdade, uma necessidade, né, tanto das pessoas que procuram atendimento quanto dos psicólogos, de que 10 atendimentos era muito pouco, assim, para tu lidar com alguns problemas. Então, eles estenderam isso para 20 sessões, né? Mas mesmo assim ainda não se configura como uma terapia. Sim. Ainda se configura como um aconselhamento mesmo. Geralmente, práticas vão ocorrendo sem ter uma legislação até que comece, né, a se pensar em legislação, em regularizar tudo. A terapia online, a orientação online também não deve ser diferente, né? Desde quando, assim, mais ou menos, que isso está acontecendo, mesmo antes de ter a legislação e coisa? Aqui no Brasil a gente não sabe muito bem, imagino que, assim, um pouco antes de 2000 já deve ter começado, né? Mas que começou realmente o pessoal a prestar mais atenção nisso faz pouco tempo, se for ver assim, né? Acho que cerca de 4, 5 anos que o pessoal realmente começou a perceber que existia isso, né? Começaram a ir atrás. Mas é extremamente importante também as pessoas que procuram atendimento saberem disso, né? Saberem que existe uma legislação, porque ainda existem, na verdade, muitos sites que fazem, né, essa prática sem estar registrados no conselho, né? Que aí é uma prática ilegal, e que também fazem a terapia, né? Acabam fazendo uma terapia e ninguém consegue ter controle sobre isso. Então, quando a pessoa vai procurar um site de atendimento, ela tem que observar uma série de questões, né? Tem que ver se tem o selo do conselho no site, né? É obrigatório ter. Tem que ver se tem o link para resolução sobre atendimentos online, né? Tem que ver, principalmente, também se o profissional está cadastrado no conselho, porque pode ter isso também, né? Pode ser um profissional que nem cadastrado no conselho, né? Nem tem registro no conselho. Então, é bem importante que o pessoal busque se informar sobre isso, né? Para não estar
pagando por um serviço que não está legalizado, né, e que muitas vezes pode não ser de boa qualidade. Lembrando que o conselho ele é regional, né? Então, se tiver alguém escutando de outros estados, tem que ir atrás do conselho de cada estado. Alguns números abrangem mais de um estado, mas o conselho da região de cada parte do país, né? Isso. Agora, antes era essa parte dos atendimentos online, era tudo através do Conselho Federal. Agora, com essa nova legislação que a gente comentou, passou realmente o controle para os conselhos regionais. Então, realmente, se forem se informar, tem que ser nos conselhos regionais. E o profissional que trabalha com essa metodologia, ele tem algum curso, alguma especialização, algum estudo mais aprofundado? Porque é bem diferente, né? Tu trabalhar de forma online do que de forma presencial, né? Esse é um ponto bem importante, né? Que eu venho trabalhando com ele também, até na pesquisa que eu estou desenvolvendo, que é justamente essa falta de treinamento, né, que existe aqui no Brasil, né? Porque agora está começando a surgir alguns lugares que estão oferecendo esse tipo de treinamento, né? Tem um site já que está oferecendo esse treinamento, que é de uma psicóloga que foi para o Canadá, né, e recebeu o treinamento de uma universidade de lá, e está agora oferecendo isso aqui. E tem também a PUC de São Paulo, que oferece cursos de extensão, né, que ainda não são treinamentos, assim, mas até onde eu sei, essas são as duas únicas iniciativas em relação a isso, né? Sim. E esse é um ponto extremamente importante, porque, de fato, é uma prática extremamente diferente, né? Então, o profissional tem que estar preparado tanto para questões técnicas, né? Tem que saber um pouco de como, né, usar o computador, de como lidar com problemas rotineiros da internet, né, de tecnologia. Alguns programas, né? Alguns programas, isso. E também tem que, pelo menos um pouco de estudo sobre o tema já te auxilia um pouco nisso, porque tu vai perceber que tu tem que, por exemplo, quando tu expressa empatia, tu tem que ser um pouco mais enfático, né? Quando tu tá digitando alguma coisa, escrevendo alguma coisa, tu tem que tentar mostrar de uma forma muito mais clara aquilo que tu quer dizer, porque tu não tem, nem tu nem o cliente tem muitas vezes acesso a sinais corporais, né? Então tu não consegue ver, né? Não consegue perceber através, visualmente o que a pessoa tá pensando. É outra linguagem, né? É outra linguagem, exatamente. Claro que agora, como também tem videoconferência, né, isso muda um pouco, mas não completamente, porque ainda assim tu tem uma visão limitada, mesmo com sinais de vídeo, né, e áudio. O vídeo, ele não é, então, um pré-requisito para poder fazer o atendimento, assim, não é uma das coisas necessárias. Não, a gente tem atendimento de todos os tipos, assim, então depende tanto do profissional que oferece, né, ele pode oferecer todos os tipos de atendimento, pode ser por vídeo, né, pode ser só por áudio, pode ser só por chat, né, síncrono, que a gente chama, que acontece ao mesmo tempo, ali como se fosse um MSN, por exemplo. E pode ser por e-mail também, né. Aí varia de como o profissional quer trabalhar, e também alguns profissionais oferecem todos eles e aí o cliente escolhe, né. Se o cliente, por exemplo, não quiser aparecer, né, então ele pode pegar só um atendimento por texto, né. Ou se ele achar que é necessário falar, ele pode pegar um atendimento por áudio, enfim. Isso vai daí, mais de acordo com o paciente, a escolha, assim. Ou, por exemplo, o profissional pode ter alguma preferência de trabalho, assim. Olha, dos sites que eu conheço, a maioria oferece todos os tipos de serviço, assim, né? E aí o paciente escolhe, né? Mas talvez tenha algum profissional que só atende por e-mail, por exemplo, isso é permitido, né? Não tem nenhuma restrição quanto a isso. Aí, no caso, quando a pessoa vai procurar, se ela vê, né, que o profissional só atende por e-mail, ela já tem que saber que vai ter que ser assim, senão ela teria que procurar outro profissional daí. Então, tem algumas dúvidas que o pessoal geralmente tem, né? Que, por exemplo, em relação ao pagamento, que é uma das coisas complicadas, né? Sim. Um dos pontos complicados dos atendimentos online. Então, geralmente, o pessoal, hoje em dia, eles têm meio que como um padrão, assim, utilizar sites que fazem essa mediação no pagamento, né? Então, um deles... PayPal? Como PayPal, PagSeguro, que que isso garante, de certa forma, tanto, né, garante para os dois lados de que o serviço vai ser efetivado e vai ser pago. Então, antigamente acontecia muito mais problemas, né, dos dois lados, assim, do profissional, de repente não oferecer o serviço que o cliente esperava e aí não ter um retorno, né, ou o cliente também não pagar. E hoje em dia já está um pouco mais tranquilo em relação a isso. Mas claro, né? Assim como também se for ver no consultório, o cliente pode aparecer e depois nunca mais voltar. É verdade, né? Não vai nunca mais voltar. Na internet também pode acontecer isso, né? Ele conecta ali, ele faz 2, 3 sessões, deixa para pagar na próxima, né? E nunca mais aparece. Aí tu não tem acesso nenhum, né? Não tem como ir atrás da pessoa, porque muitas vezes tu não conhece ela, né?
É uma relação anônima. E a duração, assim, do tempo da sessão, a frequência, ela é da mesma forma que é feita no consultório ou tem uma diferenciação, assim, entre os dois tipos? A frequência e a duração é da mesma forma que no consultório, né? Claro que isso vai ser estabelecido, né? Cada profissional vai estabelecer com o seu cliente um contrato. Em torno de 50 minutos, né? Isso, a duração fica em torno de 50 minutos. Em atendimentos por chat, às vezes pode demorar um pouco mais, pela questão de demorar mais para escrever, né? Então, às vezes pode ir uma hora e pouco. Mas geralmente fica em torno de 50 minutos, uma hora. E geralmente a frequência é semanal também. Semanal também. Mas daqui a pouco depende, a gravidade de qualquer forma também pode ser estendida a 2. Isso, 2 vezes por semana. 2 vezes por semana, isso tudo vai depender daí do contrato que os dois estabelecerem no início do, né, no início do tratamento. E para que tipo de paciente é recomendado, assim, o atendimento online? Então, na verdade, para todos os tipos de paciente, né? Tem algumas restrições e que também aos poucos estão sendo cada vez mais, digamos, adaptadas, mas os estudos já mostram, estudos principalmente internacionais, né, que os atendimentos online têm funcionado para uma série de transtornos assim, específicos, né? Até coisas que parecem contraditórias, por exemplo, fobia social, né? Que tem funcionado muito bem. Por exemplo, para pacientes então mais introvertidos, pacientes mais tímidos, assim, que têm dificuldade de relacionamento, por ser uma relação que num primeiro momento não precisa estabelecer um contato direto com a pessoa, né? Tu pode, por exemplo, começar por e-mail, daqui a pouco tu vai para um chat, daqui a pouco tu vai para uma videoconferência. Então, o primeiro tipo de pessoa assim que costuma procurar é essas pessoas que têm problemas de relacionamento, assim, né, de timidez e tal. Mas tem se abrangido para uma infinidade de situações, assim, por exemplo, pessoas que não têm muito tempo no dia a dia, ou que, sei lá, trabalham, têm horários invertidos, turnos de trabalho invertidos, por exemplo. Tu pode ser atendido de madrugada, né, se conseguir encontrar um profissional, estabelecer esse contrato com ele. Então, já não se tem mais uma questão assim. Antigamente era isso, né? Só pessoas, por exemplo, que têm dificuldade de se colocar, assim, já não é mais assim, né? Qualquer pessoa que tivesse interesse, né, pode estar procurando. Mas é claro que os profissionais que trabalham com isso, apesar de gostarem dessa prática, eles sempre vão acabar, digamos, estimulando que a pessoa procure um atendimento presencial, né? Porque apesar de eu trabalhar com isso, de eu acreditar muito nessa prática online, existem coisas que acontecem, né, no tratamento presencial, assim, no encontro presencial, que nunca vão poder, né, ser substituídos, nunca vão poder ser adaptados, né? É que é outra relação também se estabelece, né? Que se cria um vínculo, mas é um pouquinho diferenciado, né? É bem diferenciado, na verdade, né? Nas pesquisas que trabalham com a relação do vínculo terapêutico nos atendimentos online, elas mostram que sempre é possível estabelecer um vínculo, né? Só que esse vínculo vai ser diferente. Ele vai ser diferente de um vínculo presencial, por exemplo. Mas não quer dizer que a pessoa não vai ser acolhida, não quer dizer que não vai ter uma relação de trabalho, né, positiva entre as duas pessoas. Mas existem coisas, né, que a ideia, na verdade, dos atendimentos online nunca vai ser substituir também o atendimento presencial, né? Essa é uma crítica que às vezes o pessoal tem, assim, mas que não é o nosso intuito, pelo menos de quem trabalha com isso, né? Mas sim de ser um complemento, a ideia é que seja um complemento, né? Para situações em que a pessoa precise, né? Que, como eu falei, que não tenha tempo, né? Que pode ter ido viajar também, né? Muitas vezes pessoas que vão morar em outros países, que às vezes não conhecem, né, tão bem o idioma local, por exemplo, podem vir a procurar um atendimento online. Existe também a questão das pessoas mais novas agora, né, pela relação com a internet, com a tecnologia. Mesmo sendo menor de idade, dá para ser atendido? Porque eu já vi em alguns lugares assim, que só atendiam maiores. É permitido pelo conselho atender menores desde que tenha uma autorização dos pais, né? Tá. Só que aí, se tu for fazer esse tipo de atendimento, é um pouco mais delicado, porque tu vai ter que realmente ter um contato maior. Tu não vai poder simplesmente aceitar um documento que a pessoa mandou assinar, assim, porque tu não sabe quem assinou aquilo ali, né? Sim. Tu não sabe se alguém realmente assinou aquilo ali, se foi a pessoa que fez, né? Então é um pouco mais delicado, assim. Acho que tem que trabalhar juntamente ao conselho também para rever essas questões, né? Porque, digamos, é permitido, mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado e muitas vezes a gente não está preparado para isso, né? Então, existem outras questões também legais, assim, em relação a que aqui a gente ainda está engatinhando um pouco em relação a programas, né? Que a gente usa, por exemplo, para atendimento online e que alguns países já estão vendo que tem que ser desenvolvidos programas melhores, assim, né?